Israel atacou o Irã. E agora o que vai acontecer? Hoje é dia 3 de junho e ontem, dia 12 de junho, Israel promoveu 2 grandes ataques ao território iraniano. Esses ataques levaram a danos significativos ao território iraniano e também à estrutura governamental iraniana. A gente sabe que pelo menos 2 usinas nucleares foram afetadas, uma delas teve o reator afetado e teve um vazamento radioativo que foi controlado. O chefe da Guarda Revolucionária foi assassinado nesse processo, entre outros membros do alto escalão do governo iraniano. De acordo com as informações que a gente teve esse ataque, através de mísseis que foram ali na região de Teherã, em outras cidades e também em áreas residenciais. Além disso, também teve ataques internos promovidos pela Mossad, que é o serviço secreto israelense que teria feito um processo de entrada no território iraniano e conseguir fazer alguns tipos de ações de sabotagem dentro do território iraniano. Isso a gente sabe. Agora, o que acontece com o mundo a partir disso? Primeira coisa, o argumento israelense de que ele fez um ataque preventivo, que não é nem preventivo, é outra palavra, dizendo que atacou porque poderia vir a ser atacado, ele não bate, ele não tem base no direito internacional. Quem inventou isso foi o Bush para justificar o ataque ao Iraque. Mas na prática, nesse momento, de acordo com o direito internacional, Israel é a nação agressora e o Irã tem sim o direito de retaliação. Segunda coisa, a gente observa algumas questões. Primeiro, a gente não tem noção efetiva do nível de dano à estrutura militar iraniana. Então a gente não sabe se foi um dano muito forte, se for um dano que abala inclusive a capacidade do Irã de retaliar, ou se o Irã tem uma capacidade de retaliar. O que Israel fez na prática ontem foi uma declaração de guerra ao Irã. O Irã, nesse momento, está seguindo todos os trâmites internacionais. Chamou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, onde ele vai praticamente avisar o que vai fazer e também mostrar o descumprimento de Israel às normas internacionais. Deixando bem claro que o governo brasileiro, Itamaraty, já liberou uma nota dizendo que condena o ataque de Israel ao Irã, alegando de forma correta, que no caso Israel feriu a soberania iraniana. E sim, Israel feriu a soberania iraniana porque não havia nenhuma evidência que sustentasse um ataque desse nível de Israel e Irã. Lembrando que a China também fez essa fala muito parecida, dizendo que Israel cometeu violações internacionais e também interferiu na soberania do Irã. Porém, a Europa resolveu tomar um lado, e foi o lado de Israel. Tanto o Reino Unido como a França e a Alemanha soltaram notas dizendo que era legítimo o direito de autodefesa israelense. Autodefesa sobre o quê? Sobre as vozes da cabeça do Netanyahu? Mas o fato é que os 3 países tomaram lado nessa disputa, que foi o lado israelense, o lado do agressor. O que eu acho que, em termos históricos, é um dano complicado. A gente entender a complexidade que é uma guerra entre Israel e Irã, porque nesse momento a gente não tem a guerra efetiva. Irã falou que Israel, sim, cometeu um ato de guerra. Israel está falando em guerra, mas não há guerra proclamada. Irã até agora está seguindo os trâmites internacionais. A gente não sabe se vai se iniciar de fato uma retaliação ou não. Todas as informações que a gente tem de retaliação são boatos até agora. Não houve envio de drones, isso é uma mentira. Não houve míssil sendo jogado. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já tenha acontecido alguma coisa. Mas nesse momento, 12h40, no dia 13 de junho, não aconteceu essas coisas até agora. Esse mapa que está atrás de mim mostra a distância entre Israel e Irã. E por que eu estou falando isso? Porque apesar do Irã ter praticamente 900 mil homens entre guarda revolucionária e a estrutura militar deles na ativa, e Israel tem mais ou menos 180 mil na ativa e 200 na inativa, não seria uma guerra de chão. Não seria uma guerra como é a Ucrânia e Rússia, que é praticamente uma guerra de trincheira. Seria o que a gente chama de guerra aérea. Uma guerra aérea precisa de uma quantidade grande de drones e de mísseis. E essa guerra aérea, como Israel e Irã tem uma distância de mais ou menos 1.600, 1.700 quilômetros, isso significa que outras territorialidades poderiam ser envolvidas nessa guerra, como Iraque, Síria, Jordânia e até a Arábia Saudita aqui, tá? Isso aqui é a Arábia Saudita, apesar de não ter o nome. Lembrando que tem aqui Iêmen, tá? Iêmen tem feito ataques constantemente a Israel. O espaço aéreo iraquiano, se eu não me engano, é cuidado pelos Estados Unidos. A Jordânia praticamente está ali com os Estados Unidos, ou seja, a Jordânia e Iraque abrem um espaço aéreo para que Israel ataque o Irã, mas fecham o espaço aéreo, principalmente a Jordânia e a Arábia Saudita, para que o Irã ataque Israel. Mas se nós estivermos falando de mísseis hipersônicos, de mísseis de altíssima tecnologia, não tem essa de fechar espaço aéreo não, gente. Não tem essa de jogar caça para impedir, não. Passa. E aí a gente vai ter
a grande questão sobre o Irã. A gente vai ver se o Irã, de fato, tem uma estrutura bélica para brigar com Israel ou não. Ganhar uma guerra contra Israel é muito difícil por uma coisa muito simples. Israel não está sozinho. Isso aqui é uma guerra de procuração. A guerra que seria entre Israel e Irã, na verdade, é Estados Unidos contra o Irã. E não é de hoje que eu estou cantando essa pedra, não. Porque o Trump sempre teve um olhinho muito forte para a destruição da estrutura iraniana, do governo iraniano. Durante a campanha trumpista, o Trump falou que o inimigo, o grande inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio era o Irã. E nesse processo, a gente percebe que Israel inicialmente falou que tinha feito o ataque sozinho, mas agora não. O Trump já está falando que se o Irã não aceitar as bases dos Estados Unidos, a retaliação vai ser pior, que os Estados Unidos vai destruir o Irã. Ele já está mesmo assumindo que estava ali com Israel. Então, na verdade, não é uma guerra do Israel contra o Irã, é uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Uma guerra que foi avisada, porque o Trump volta e meia dizia que o grande objetivo era atacar o Irã e destruir o Irã. Porque esse ataque de Israel contra o Irã vai muito além da questão Irã. É uma tentativa de desorganizar o governo iraniano e destruir o governo do Ayatollah. O problema, meus caros, é que quando você fala em destruir governos alheios, é tudo muito incerto. Sem contar que nada como um ataque à soberania de um país para você unir um país numa nova perspectiva. Na perspectiva de lutar contra o agressor. Então, não se iludam de achar que os Estados Unidos não estão nessa. E as outras nações? Eu sei que muita gente está lembrando de algumas questões. Sim, a Rússia tem um acordo de cooperação estratégica e de segurança com o Irã. Só que a Rússia aqui tem conflitos de interesses. Ela não tem interesse, por exemplo, numa guerra entre Irã e Israel. Inclusive, a Rússia é que conseguiu fazer as primeiras reuniões, chamar o Irã para conversar com os Estados Unidos, para fazer aquelas primeiras reuniões de discussões do plano nuclear iraniano. Para ela, não é nem um pouco interessante uma guerra e eu não vejo, no primeiro momento, a Rússia entrando nisso. Sei que você ouviu uns boatos de que a Rússia vai entrar na guerra, isso é tudo mentira, tá? O máximo que o Ministério das Relações Exteriores falou é que está observando a situação com muita preocupação. E para a Rússia é muito preocupante, sim, porque o Irã tem um acordo com a Rússia. Do mesmo jeito que a China tem um acordo com o Irã, e no caso da China é coisa mais complexa, porque vocês precisam lembrar que existe uma linha férrea de ligação entre os dois países que foi inaugurada há mais ou menos um mês e que seria importantíssimo para o comércio internacional. O fato é, se essa situação entre Israel e Irã não for resolvida diplomaticamente, e se de fato esses dois países, que são sim potências nucleares, tá? Porque Israel tem bomba atômica sim, Israel não faz parte do acordo de não proliferação de armas nucleares, nunca permitiu fiscalização. E o Irã, a gente tem sempre aquela dúvida, são duas nações em guerra onde pegam um amplo território pelo espaço que tem entre eles. Ou seja, todas essas nações acabariam sendo envolvidas numa guerra. E seria uma guerra de todo o Oriente Médio. O que desorganizaria muito, por exemplo, o projeto Rota da Seda da China. Talvez uma grande guerra no Oriente Médio seja muito interessante para o Trump, primeiro, porque ele toma a territorialidade e a expansão israelense na região se transforma num fato, demonstração inclusive de poder, e ele também atrapalha o crescimento dessa região como um novo sul global em relação com a China. Então tem muita coisa envolvida aqui. Tem questões econômicas, tem questões políticas, e você deve estar se perguntando, mas Bia, eu moro no Brasil, o que isso vai me afetar? Tudo. Produtores de petróleo. Nesse momento, o petróleo já subiu 11%. As bolsas colapsaram. A gente está tendo uma sensação de insegurança internacional. E de acordo com Israel, não vai ser o primeiro ataque nem o último. Israel deixou bem claro na voz de Netanyahu, e eu aconselho, eu vou até pegar depois o pronunciamento do Netanyahu, que é uma das coisas mais assustadoras que eu já ouvi, que vai destruir qualquer um que ousar mexer com eles. Literalmente uma fala de um líder totalitário completamente descontrolado. Se alguém tinha alguma dúvida que Israel tinha um plano expansionista no Oriente Médio, pode tirar isso. Se alguém tinha alguma dúvida que Israel é um predador no Oriente Médio, pode tirar a dúvida. E uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que mesmo numa guerra entre Israel e Irã, mesmo que o Irã não ganhe essa guerra, porque é muito difícil ganhar, a territorialidade israelense é sim atacada. Você pode ter danos significativos a Tel Aviv e perdas de vida num conflito desse. A gente não está falando de um conflito pequeno, a gente está falando de uma territorialidade que tem sim exército. Tem uma outra questão aqui, tem que olhar para esse paísinho aqui, o Iêmen, porque o Iêmen tem mandado constantemente drones e mísseis que tem sim entrado no espaço aéreo israelense. E o Iêmen pode ser também um ponto de ataque a Israel, porque é muito mais fácil para o Irã atacar pelo Iêmen do que aqui por cima. Ou seja, é um cenário muito, muito complicado e instável internacionalmente.